And Brother Branham killed his pig on March the 6th. And on March the 7th is the day he went up there. Brother Fred Stockman, I know he's here, and I'm pretty sure Brother Norman is here. If we was up, I had to go to Houston about getting that little boy saved from the electric chair. And then I went back, and I went hunting up there with the brethren, and that morning I was standing there picking cockle-birds, or what they call goat heads there, birds off of my trouser leg, and the blast did just exactly the way it said. Is that right, Brother Fred? William Branham enfatizou inúmeras vezes que a visão deve ser cumprida exatamente como foi dada. And if I fail in one of those things, it won't happen. It has to be just exactly to the moment and the time and everything positionally the same for its division. It has to be perfectly materialized. Na visão da explosão, ele só viu duas pessoas na visão. Now, it seemed like that my little son Joseph was by my side. I was talking to him. Now, if you'll watch the vision real close, you'll see why Joseph was standing there. A visão da explosão não foi cumprida de acordo com a visão que William Branham teve em dezembro de 62. Você notará que algumas coisas estão faltando e outras foram adicionadas. Aqui o que está faltando? Os pássaros pequenos e os grandes. Também faltam no cumprimento da visão Joseph Branham, filho de William Branham. Ele disse que após a explosão, ele podia ouvir Joseph chamando-o. No entanto, em março de 63, Joseph não fazia parte da viagem de caça. Além disso, ele adicionou duas pessoas, Ginny Norman e Fred Softman, que não faziam parte da visão de dezembro. Em toda a visão e o cumprimento não são o que dizem. E mais uma vez, deixe-me perguntar, em qual visão devemos acreditar? If that was the breaking of that seal, what if that was the angel that sent forth there that blasted almost me off of the ground the other day standing back there? When three witnesses are standing close that I told you before went there'd be an explosion that would almost slam me up, and I was caught up by seven angels and come eastward. A explosão causada pelo aparecimento dos anjos foi sobrenatural? O Arizona Republic publicou um artigo em 1º de março de 1963 intitulado Springville sacudida por estrondos sônicos. E dizia que um dos residentes chamou os estrondos sônicos os mais altos já ouvidos na comunidade. Isso causou mais de $500 em danos numa manhã de quarta-feira. O grande estrondo ocorreu às 10 horas da manhã e os residentes, já acostumados com isso, chamaram a base aérea de Williams para reclamar do aumento significativo do som. O investigador da base aérea disse que encaminharia isso dentro de alguns dias para a base do comandante. Um oficial da Força Aérea disse que nas últimas semanas os estrondos parecem estar ficando mais próximos e mais altos e, consequentemente, trazendo danos. O gerente Cox da Beck Mercantile Company teve 3 vitrines da sua loja quebradas. Cox disse: "Pensei que todas as vitrines da loja iam desabar", e ainda disse que foi a pior explosão. Se você estiver ouvindo isso, notará que no início da década de 60, a base aérea realizou testes militares com caças capazes de atingir velocidades de até 2.250 km/h, o que gerou grandes estrondos sônicos. Mas o que é um estrondo sônico de acordo com a ciência da aviação?
Um estrondo sônico é criado quando um objeto no ar viaja mais rápido que a velocidade do som. Isso também é chamado de quebrar a barreira do som, e quando é feito em terra, pode quebrar janelas ou fazer com que velhas estruturas quebrem. Esses estrondos sônicos afetam cidades e vilas vizinhas em todo o estado, e isso incluiu Springville, sobre o qual lemos no artigo do jornal. No mapa do Arizona, a base da Força Aérea está localizada bem próximo a Springville. E no artigo A Estrada para o Pôr do Sol, Rebecca Brand Smith traz à tona que quando a explosão ocorreu, o irmão Branham não estava no pico do pôr do sol e ele estava caçando em um lugar chamado Rattlesnake Mesa. Jane Norman confirma a mesma coisa em seu testemunho. Rattlesnake Mesa está localizado bem aqui no mapa. Levando em consideração a velocidade com que um avião voa, Branham e seus amigos estavam muito perto da base aérea de Williams. Não tem como Branham não saber dessas explosões. Essa não é a primeira vez que ele caçou no Arizona. E o seu genro diz, no próximo trecho, algo muito importante. And so every year since 1947 that he was available, he would be out there for this hunting during the spring of every year. Not every year, but the ones he could be there. Quando William Branham falou sobre a explosão lá em 62, ele sabia muito bem que provavelmente teria uma explosão naquela área. E no momento em que ele ia caçar, seus amigos Fred Softman e Gene Norman não sabiam desses estrondos sônicos. Gene Norman, que estava caçando com William Branham, naquela época disse o seguinte: where he'd went the night before. A lot of the brothers know just where it's at, so we went up that direction up there and he separated us. And so he was hunting to the right and Fred was hunting in the middle, and I walked down the Rattlesnake Mesa Road and I was hunting, and I hunted downhill. I went down into the bottom. E ele continua e continua, porém escuta isso. I hunted I started working back, and I hunted probably about a half an hour, and that blast went off. And it sounded like it was just right above my head. And I looked up, and I didn't see nothing. I didn't see the clouds. I didn't see the cloud. Você ouviu isso? Porém, vamos analisar esses detalhes mais tarde. Em vários de seus testemunhos, Branham continuou se referindo a Gene Norman como uma testemunha ocular. E se Gene Norman não viu a nuvem, os anjos e Branham na constelação da pirâmide, como é que ele pode se enquadrar como testemunha ocular? Vamos ouvir a verdade do que Gene Norman testemunhou. Preste bem atenção. When I looked up, I seen two long streaks like a plane, leaving a trail. Two streaks with a great miles, one way miles, the other with a spot with a big spot in space in between it. And but I couldn't see no planes. I thought what it was probably a plane busted the sound barriers, but there was no planes in the area, and there just wasn't any there, and I didn't know what it was. O fato do irmão Norman não ter visto o avião não indica necessariamente que a explosão foi causada por anjos. É um absurdo pensar assim. Afinal, anjos não deixam riscos no ar. E os dois riscos que ele viu no céu após a explosão foram com certeza causados por um caça-jato, não por anjos. Isso é um fato inegável. Vamos agora ouvir o testemunho de Fred Softman, que também ouviu a explosão. And we was out hunting pigs, Brother Gene Norman and myself and Brother Branham. Well, we heard this blast. It sounded like 7 of them planes breaking the sound barrier at the same time. It was such a bang. I thought, mercy, they would hear that all over the country. É importante observar que tanto Gene Norman quanto Fred Softman testemunharam que a explosão soou mais como aviões quebrando a barreira do som.
Como é que William Branham, de alguma forma, os convenceu de que a explosão foi causada por 7 anjos? Você pode imaginar que depois desse incidente, William Branham deixou Tucson, Arizona, para ir a Jeffersonville, Indiana. Ele afirmou que os anjos lhe disseram para voltar ao leste e pregar os 7 selos. Nessa época, as reformas da igreja foram concluídas em 17 de março de 1963 e os fiéis do Tabernáculo Branham vieram para a dedicação da igreja, bem como as reuniões dos 7 selos. Mas antes de entrarmos na exposição dos 7 selos e no sermão, aqui temos um sinal que indica o fim do reverendo Branham, pois ele vinculou a abertura dos selos a 6 sonhos que os membros da sua igreja tiveram. E um dos sonhos foi o sonho da pirâmide de reverendo Junior Jackson. Um sonho foi mencionado em vários sermões. Aqui está um exemplo de como ele contou o sonho. Junior Jackson come running up to us one night and me down there and said, I had a dream, Brother Branham, that's bothered me. I seen all the brethren gathered upon a hill. And said upon this hill, you were teaching us out of letters that was wrote, looked like in some letters that time had carved out in the rock. When you finished that, all that was finished. You told us, said, come close, and we all gathered up. Said you reached from somewhere and looked like got like a crowbar and whipped the top of this little pyramid open. And when it did, said granite rock with no writing on it. And you told us to look in upon this. And we all started looking, said I turned my head and I noticed you going towards the west, just as hard as you could towards the setting of the sun. How many remembers it? Now I stood there a little bit till the Holy Spirit revealed it. I said the entire Bible, as much has been revealed to man through justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, the baptism in Jesus' name and all these things has been revealed, but there is secrets that's hid inside because the Bible's sealed with 7 seals. I must go there to find it. That morning when those 7 angels come down and blasted the earth and rocks flew every way, 7 angels stood there and said, return back to Jeffersonville from where you come from, for the 7 seals of the 7 mysteries will be opened. E será que Junior Jackson sonhou com a pirâmide? He's just gotten through telling about the dream that the man by the name of Walker had came and told him. Next morning, Junior Jackson, who dreamed about the pyramid. I never dreamed about the pyramid. That's just the way he said it. But I can't change it, because it's his words. But I know how I said it to him. Yes, he dreamed about the pyramid. You know, when I went out west. You remember that he called me a month or two before that, he had a dream this burning, he had to tell me. And I said, Billy, there's about 20 standing out there. He said, Junior Jackson there said he had to tell you that dream. I said, send him in just about 5 minutes. He brought his wife in, and he said for a witness. He said, I dreamed, Brother Branham, me and my wife was out riding. He said, I looked back in the east, and I saw it look like a spot, like one of those flying saucers. I never said no such a thing. But can I change that? No, he said it. I hope you begin to see a picture of this man. And they don't realize what it is. Let them think whatever they want to. They call them flying saucers or whatever. They don't know. Now he said all of that, and that has nothing to do with my dream at all. Vamos continuar ouvindo o testemunho sobre o sonho. And he was worked up. That's me. I never said anything like that at all. But that's went out all over the world. Do you remember the pyramid of white rock of Junior Jackson's dream that I interpreted to you? Now, every one of you in here could believe this, if you wanted to. If you did, you'd be gone. How many ever heard this before? How many has ever heard this before? What I've just read. You don't know how I felt, brothers and sisters, for almost a year after that went out. Pense nisso por um momento. Se Junior Jackson não sonhou com a pirâmide e as atividades extraterrestres,
quer dizer que deixou muitas lacunas em relação a William Branham e aos mistérios que ele alegou estarem conectados a Junior Jackson. E não podemos esquecer que neste vídeo descobrimos que o comprimento da explosão não estava nem perto da visão de William Branham que ele teve em 62. Tantas coisas foram alteradas na visão para justificar a narrativa de que ele era um grande profeta dos fins dos tempos. Tiny Norman e Fred Softman, que William Branham alegou ter sido testemunha ocular desse evento, todos afirmam que não viram os anjos ou a nuvem e que não havia nada além de listras de avião no céu, e tudo que ouviram foi um estrondo sônico, que soou como um avião, que não era estranho por causa dos testes militares que estavam ocorrendo no Arizona naquela época. Mas veja bem, não somos contra visões, anjos e eventos sobrenaturais. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Infelizmente, a visão da explosão não passa no teste bíblico. O que essas histórias têm a ver com o cristianismo? Afinal, não é a Bíblia o suficiente? O Calvário não é o suficiente? Crer em Cristo não é suficiente? Porque temos que colocar nossa fé em histórias sem sentido, sobre pirâmides e experiências que não têm absolutamente nada a ver com a nossa salvação? Que Deus seja misericordioso! Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Portanto, se alguém vos tem pregado Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que creio, terdes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Medite um pouco sobre isso e que Deus esteja com vocês. Esse vídeo é uma tradução e adaptação do vídeo em inglês do canal Christ the Solid Rock. O vídeo original se encontra na descrição deste vídeo.